Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão. E bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar da Eurocopa 2020 que vai acontecer em 2021. Né? A gente sabe, por conta de tudo isso, da pandemia, os atrasos nesses campeonatos continentais, acabou que a Eurocopa se transferiu para esse ano e agora será realizada a partir dessa sexta-feira. Vamos lá? Bom, como a gente tem aqui mais esse costume de falar sobre futebol alemão, eu vou focar bastante na seleção da Alemanha para poder falar sobre essa Eurocopa. Ainda assim, no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu espero do campeonato e quem eu enxergo como os times a serem batidos, tá certo? Vamos lá pro vídeo então. E bom, a Alemanha faz a sua estreia só na próxima terça, né? Como o campeonato começa nessa sexta, só na outra terça-feira que a seleção entra em campo jogando contra a França. Nossa, mas por que tão distante? Porque faz parte do grupo F, é o último grupo a jogar, então consequentemente acaba sendo mais distante da data da estreia. E neste grupo F a gente tem França, Portugal, Hungria e a Alemanha. Então assim, se a gente for olhar o panorama em relação aos outros grupos, esse grupo a gente pode até chamar de o grupo da morte, porque ele tem 3 seleções muito fortes que brigam sempre por alguma coisa dentro da Eurocopa e que vão ter que se enfrentar por 2 vagas. Claro que o terceiro ainda pode se classificar por outros meios. E a gente sabe muito bem, esses grupos da morte são sempre muito complicados. Um ponto, entre aspas, que pode ajudar essas equipes é que é apenas uma partida contra cada seleção. Então, se todos eles garantirem a vitória sobre a Hungria, que teoricamente é a seleção mais fraca desse grupo, eles vão conseguir brigar lá pelo topo. Então, tanto França quanto Alemanha e Portugal vão poder brigar por essa primeira vaga também pela segunda mais para frente. E vale lembrar que esse é o último campeonato que o Joachim Löw será o treinador da seleção alemã. Ele pediu afastamento logo ao término deste campeonato, para que aí sim possa viver sua vida, fazer outras coisas, seguir outros projetos. Ele já não estava mais se sentindo muito à vontade à frente da seleção alemã. Para o lugar dele, foi trazido Hansi Flick, que começa, claro, logo depois da Euro. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, sobre a chegada do Hansi Flick como treinador da seleção alemã. Eu vou estar deixando aqui no card para você, tá? Se você quiser acompanhar, tenho quase certeza que é desse lado. Se não for desse lado, é desse aqui. Fica olhando aí, vai aparecer no card se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu penso dessa chegada do Hansi Flick. E bom, para esse último campeonato, essa Last Dance do Joachim Löw, que foi campeão aqui no Brasil em 2014, ele convocou para goleiros Leno, Neuer e Trapp. Nos zagueiros, né, no caso defensores, Rüdiger, Hummels, Ginter, Sul, Klostermann, Halstenberg, Gosens, Koch, que é do Leeds United, que poucos conhecem, mas é um excelentíssimo jogador, está fazendo uma boa temporada pelo Leeds, e o Ginter também. Já ali, como meias, ele chamou Kimmich, Goretzka, Emre Can, Kai Havertz, Toni Kroos, Gundogan, Hoffmann e Neuhaus. Para o ataque, ele chamou Gnabry, Miller, Sané, Musiala, Werner e Voland. Se a gente parar para olhar aqui, a gente vai ver o retorno de 2 peças muito importantes para essa equipe. Jogadores que antes não estavam sendo chamados, que são grandes medalhões e que estão de volta. É o Hummels e também o Thomas Müller. É muito importante a gente ver isso, porque realmente não fazia tanto sentido você não ter esses jogadores. São excelentes jogadores que vão ajudar muito a seleção. E aí você pode me perguntar, quem você enxerga como grande favorito para essa Eurocopa? Bom, eu vou te responder bem simples. O grande favorito é a França, isso é indiscutível. É uma das melhores seleções, atual campeã do mundo, tá aí com a volta do Benzema muito em alta, jogador muito bom, vai poder ajudar muito bem, Kanté também na sua melhor forma, então tudo indica que a França seja o país a ser batido dentro deste campeonato. Claro, além da França, eu enxergo mais 2 seleções com muita força para poder brigar por esse título. A gente tem tanto Portugal quanto a Bélgica. Eu acho que a Bélgica ainda fica um pouco acima de Portugal. E claro, se a gente levar em consideração a Alemanha jogando seu 100%, existe sim a possibilidade de brigar pelo título. Agora, se a gente vê a mesma Alemanha que jogou a Copa do Mundo de 2018, aí fica um pouco mais complicado.
Bom, esse foi o vídeo, foi um vídeo um pouquinho mais curto para poder falar sobre essa Eurocopa, o que você espera dela. Vamos conversar, se falar aqui nos comentários, tá certo? Se você tiver gostado desse vídeo, compartilha, mostra para um amigo, abre esse debate. Sempre muito legal falar do futebol europeu, falar sobre a Eurocopa. É um campeonato que as melhores seleções do mundo estão disputando, então é muito gostoso de ver. Se você quer assistir, os jogos serão transmitidos pelo Sport TV, né? Aí normalmente canais de 37 a 39, então eles passarão essas partidas a partir de sexta-feira, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!